Quando a gente abre um relatório ou um dashboard, a gente naturalmente consegue identificar o que é um relatório bom ou o que é um relatório ruim, mas não necessariamente a gente conhece essas técnicas por trás disso, né? O que realmente faz dele ser bom ou ruim. Pensando nisso, eu vou fazer aqui para vocês uma série de vídeos comentando essas partes técnicas, de qual gráfico colocar, qual é mais adequado ou menos adequado, e como organizar todas essas informações em uma só janela. E eu vou separar esse conteúdo em três tópicos. Um deles eu vou apresentar para vocês a técnica, né, o jeito do gráfico, etc. No outro eu vou mostrar como que a gente faz isso dentro do Excel. E em um outro vídeo eu ainda vou mostrar como é que faz isso no Power BI. Então, independente da ferramenta que vocês optem, eu vou mostrar como fazer. E a parte eu vou explicar a técnica em si, beleza? Para explicar a técnica, eu vou mostrar para vocês alguns relatórios do Power BI que eu peguei lá no site deles, para justamente a gente ver quando que é bem aplicado, quando é mal aplicado e qual que é o conceito que existe ali por trás, né? Então, sem mais enrolação, hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre a importância dos títulos, seja nos gráficos ou no dashboard em si, e também vou falar um pouco para vocês de Big Numbers, né? O que é esse tal de Big Numbers? Eu sou Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. Então, como primeiro vídeo aqui, só lembrando para vocês que os links para todos esses dashboards e também para o conjunto de dashboards lá da Microsoft, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, aqui na tela estão os gráficos na qual eu consultei, né? Então, aqui eu peguei alguns aleatórios aí para a gente dar uma olhadinha. Então, vamos lá começar com o nosso conceito de hoje, né? Então, hoje a gente vai falar principalmente aqui da parte de títulos, né? Então, pegando aqui esse exemplo, que é um dos vídeos que eu já coloquei aqui no canal sobre o preço dos combustíveis no Brasil, é um relatório que eu fiz seguindo já essas técnicas, tá? Então, vamos lá dar uma olhada nele primeiro. Então, aqui eu coloquei sim um título e, indiferente de qual janela que eu estou, eu sempre vou ter do que é esse relatório em si, né? Então, vocês podem ver que eu mudei aqui de página e eu estou falando o que fala esse relatório, são os preços dos combustíveis no Brasil. Bem como, para cada um dos títulos de gráficos, eu também tenho, né? Então, eu tenho que detalhar cada um dos gráficos o que eu estou falando ali. É muito importante para que, quando uma pessoa chegue no seu relatório e ela não sabe do que se trata, ela saiba pelo menos o que você vai falar. E não necessariamente ela vai chegar via o jeito que você planejou, né? Então ela pode chegar através de um link onde ela não vai ver a descrição do seu relatório, ela não vai ter uma prévia do que você está falando. Vamos dar uma olhada nos outros relatórios para isso ficar um pouco mais claro, tá? Então, o segundo relatório que eu separei aqui, a gente tem o mesmo bom exemplo aqui, né? Então aqui em cima eu tenho sobre o que ele fala, então é segmentação de cliente, tá? E dentro de cada conjunto de gráficos também eu tenho, né? Então a gente vê aqui que é a região, a gente vê aqui que é coisas específicas, então legal. Esse relatório ele também está bem feito, ele está detalhando o que eu estou falando, beleza? Vamos dar uma olhada no terceiro. Aqui também é bem interessante, né? Ele deixou já um overview aqui logo na página, mas aqui muito importante ele já detalha do que eu vou falar no relatório, bem como os conjuntos aqui embaixo, ele também deixa bem claro do que é, né? Voos totais, atrasos totais, então ele já vai deixando claro tudo o que ele está falando, tá? E nesse relatório específico, olha só que interessante. Quando eu clico aqui em View Dashboard, né, visualizar o relatório em si, ele já tira a informação do que ele está falando, que é sobre voos, né? Então, é muito importante que na página inicial ele está mostrando do que ele vai falar, nas outras ele já não está mostrando. Então, já é uma técnica um pouquinho diferente das outras, né, que deixou claro em todas as páginas. Aqui, ele já deixa na landing page, na página inicial, do que ele vai falar. Pode ser também uma boa técnica a ser adotada, tá? Mas é muito importante que ele mostrou do que ele está falando. Vamos lá para o nosso terceiro exemplo. Aqui já é um exemplo um pouco estranho, um pouco ruim, digamos assim. É um relatório interessante, porém eu preciso passar o olho nele inteiro até eu ver sobre o que ele fala, né? E aí eu vejo primeiro aqui um gráfico, né? Logo aqui na parte de cima,
eu vejo aqui um monte de informação aqui em cima, eu vejo uma outra, meio que uma tabela aqui embaixo, e aí só na hora que eu venho aqui para a parte de baixo do relatório é que eu consigo ver sobre o que se trata, né? Então é sobre o impacto no transporte que a Covid deu, né? Então eu preciso passar o olho inteiro pelo relatório para depois entender do que ele está falando, né? Normalmente, aqui a gente já tem uma informação interessante. Normalmente o título do relatório, ou sobre o que ele fala, a gente deixa logo na primeira linha. Para a hora que a pessoa entrar, a gente naturalmente aprende a sempre ler de cima para baixo, né? E aqui no Ocidente, a gente aprende a ler da esquerda para a direita, certo? Se fosse no Oriente, seria da direita para a esquerda. Então isso também pode fazer diferença na hora que você for montar o seu relatório, mas acho que é um tópico para a gente falar mais para frente. Enfim, deixem os títulos em cima do que vocês vão fazer, porque, novamente, aqui é um exemplo que o cara colocou o título, a pessoa colocou o título, porém ela colocou no final da página, o que pode atrapalhar um pouquinho a leitura, tá? Vamos lá para o nosso quinto exemplo. Aqui, a pessoa não colocou título nenhum, então eu só vou conseguir, de certa forma, entender quando eu der uma olhada inteira no relatório. E ainda assim, pode gerar dúvidas, né? Então eu vou dar uma olhada aqui, me parece que aqui ele está falando um pouco de social media, alcance, etc., mas eu não posso afirmar sobre o que especificamente ele está falando. Então esse relatório aqui, por exemplo, já é algo muito ruim, que eu não consigo nem saber do que ele está falando exatamente. Então aqui está a importância da gente colocar título não só nos gráficos, mas no relatório em si, tá, pessoal? Faz muita diferença, parece que não, mas faz muita diferença, tá? Vamos para o nosso último exemplo sobre títulos. Então, aqui a gente tem um outro relatório aqui falando sobre... Aí a gente vai ter que fazer afirmações, a gente vai ter que ler o relatório, né? Então, aqui tem o Macron. Então, imaginei o que é sobre a França, né? As eleições da França, que aqui ele está falando de votos e etc. Então, eu estou fazendo premissas baseadas no que eu estou vendo na tela, mas nota que eu não posso fazer essa afirmação de uma forma rápida, porque eu não tenho um título falando do que é esse relatório. Eu preciso ler ele inteiro primeiro, para depois compreender do que ele se trata. Então, esse último exemplo aqui realmente fica muito nítido a diferença que faz quando eu tenho um título falando do que se trata, né? Então aqui eu até posso navegar entre as páginas, ainda assim não fica tão claro, né? Aqui eu tenho aqui um extreme right, que é extrema direita, então ele indica que é algo sobre eleições, né? Talvez um histórico aqui, mas de novo eu não posso afirmar, eu tenho que passar por todo o relatório para tentar entender do que ele vai falar, né? Não fica claro em nenhum momento aqui qual que é o objetivo dele, qual que é o foco desse relatório aqui que eu estou olhando. Então, novamente, muito importante que vocês deixem claro sobre o que vai falar o seu relatório, tá? Um título aqui já melhoraria muito a compreensão inicial desse relatório, tá bom? E agora, para o segundo tópico, vamos voltar lá para o meu relatório sobre combustíveis. Eu queria falar um pouco para vocês sobre o que a gente chama de big numbers, né, ou números grandes, né, a tradução livre em português. E o que é um big number? Né? Ele é um tipo de gráfico, vamos colocar dessa forma, onde a gente vai ter uma informação rápida, tá? Big numbers, em resumo, são números grandes que ficam normalmente na parte de cima do relatório, né? Então, toda essa minha primeira linha de números são big numbers, né? Então, aqui eu consigo ter rapidamente alguma informação relevante, tá? No meu caso dos combustíveis, eu deixei aqui alguns valores bem gerais, né? Então, um valor médio total do meu histórico, eu deixei ali o valor mínimo, o valor máximo. Então, são informações que são relevantes para o relatório em si e são coisas rápidas de serem olhadas. Então, por exemplo, um diretor que quer olhar um relatório, mas ele não tem tempo para se aprofundar, para analisar aquele relatório, ele tende a olhar os big numbers, porque ali ele já vai ter um overview, ele já vai ter uma informação mais rápida sobre o que está acontecendo no negócio. Né? Então ali é algo que não precisa de uma profundidade, você consegue ter uma análise muito rápida sobre o que está acontecendo. Então essa é a relevância de você ter big numbers no seu relatório, tá?
Vamos dar uma olhada aqui no nosso segundo exemplo. E aqui sim eu acho bem legal, acho que fica um pouco mais claro sobre essa agilidade de análise, né? Então aqui novamente na primeira linha, que é uma boa prática, a gente tem aqui números gerais, né? Então aqui ele colocou até um aditivo que é a cor, né? Então tudo que está verde é algo positivo e tudo que está vermelho é algo negativo, né? Então eu não preciso descer aqui para essa segunda parte, né, do meu relatório e olhar aqui todos os outros gráficos. Eu posso olhar só essa primeira linha aqui, que eu consigo entender que eu estou bem em total sales, eu estou bem em profits, eu estou bem em sales comparado com o último ano, né, que é esse terceiro número aqui, porém, no crescimento eu estou negativo. Então aqui, sem precisar me aprofundar, sem precisar entender o porquê que isso está acontecendo, eu já sei onde a gente está bem e onde está mal, tá? Então essa é a relevância dos big numbers, tá? Então esse é um excelente exemplo de um bom uso de big numbers, tá? Vamos lá para o nosso terceiro exemplo. Então aqui novamente eles colocaram um panorama geral logo na capa, o que é bem legal. Então aqui a gente tem alguns números gerais, né? Só que aqui eu não consigo saber se eu estou bem ou ruim. Eu não consigo, eu não tenho indicador, digamos, por cor para saber se eu estou bem ou ruim, né? Mas eu tenho aqui uma informação. Então, uma pessoa que já sabe do que se trata, ela já tem um conhecimento prévio, ela vai conseguir interpretar esses números aqui e extrair já alguma análise rasa, vamos colocar assim, né? Parte interessante aqui, essa parte da satisfação. Ele tem sim um indicativo aqui, né? Então 50 pessoas estão insatisfeitas, muito insatisfeitas, 336 estão só insatisfeitas, então aqui sim ele detalhou um pouco mais o que está acontecendo, né? E se a gente for para a segunda página desse relatório, aí sim a gente tem algumas também outras informações, novamente sem a profundidade de cores, né? Então eu não sei se, por exemplo, 3.000 voos são bons ou ruins, né? Eu precisaria ter um outro tipo de relatório, mas para uma pessoa que acompanha isso diariamente, ela vai conseguir interpretar esse número aí de 3.211, né? É bom, é ruim, foi maior ou menor do que o que eu tenho de memória aí do último período. Então, aqui também é um bom exemplo, faltando a parte de cor, mas já é um indicativo rápido se alguém quiser olhar, tá bom? Vamos lá para o nosso quarto relatório. Aqui a gente tem uma aplicação um pouco diferente de Big Numbers, né? Então, se a gente olhar essa parte aqui em cima, onde a gente tem passando algumas informações, é um jeito de colocar Big Numbers diferentes, né? Então, aqui sim, ele coloca, eu não vou poder circular, mas enfim, vocês olhem aí no vídeo, ele já coloca ali alguns status percentuais aqui ele está falando de linhas de metrô dos Estados Unidos, imagino eu. E ali ele está mostrando o quanto que isso foi impactado, né? Então, sempre ali o número de menos 42. Então, ali eu tenho um número resumo que eu sempre consigo ver ali que está pior do que antes, né? Está negativo. Então, o sinal com uma seta vermelha e aí a parte numérica, né? Então, também é um tipo de big number para a gente ter uma informação ali mais rápida passando na tela. Qual que é a desvantagem que eu vejo aqui nesse caso? É que ele realmente está passando na tela. Então, se eu quiser saber um número específico, eu preciso esperar para que ela passe de novo, né? Diferente de quando eu tenho um número estático, que é só bater o olho ali sempre no mesmo lugar, que eu já sei do que se trata, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo exemplo. E aqui, novamente, a gente tem um exemplo um pouco diferente, né? A gente até tem big numbers aqui, mas eles não estão rápidos de serem lidos. Eles não estão na parte de cima, né? Então, lembrando que a gente lê de cima para baixo. Então, aqui a gente já tem uma parte um pouco ruim. E, novamente, aqui no ocidente, a gente lê da esquerda para a direita. Então, se eu bato o olho da esquerda para a direita, eu não tenho nenhum big number aqui nessa primeira coluna, não tenho nenhum big number nessa terceira, eu vou ter big number só aqui no meu canto inferior direito, né? Então, a organização desse relatório está um pouco diferente. Faria sentido se esse for um relatório do pessoal do Oriente, porque eles leem da direita para a esquerda, então eles começariam lendo daqui para cá. Tá? Então, naturalmente, eles olhariam aqui os big numbers aqui na direita. Tá? Apesar deles estarem embaixo, o que não é algo muito bom, mas eles estão ali no canto. Tá?
Então aqui é simplesmente uma questão de organização. Pode ser que esse relatório não seja para o pessoal do Ocidente, né? Para nós aqui da América do Sul. Então pode ser que faça sentido esse relatório, tá? Mas não para a gente aqui. Se eu fosse refazer isso daqui, eu jogaria esses números para cima e lá para a parte da esquerda, tá bom? Então, aqui a gente tem também os big numbers e através daqui eu consigo interpretar um pouco do que fala esse relatório. Novamente, eu consigo ver aqui que a gente tem aqui Social Media Mentions, então tem alguma coisa a ver com a parte de social media, né? Então, se a gente também olhar as outras páginas, tem também alguns outros big numbers, né? Então, a gente tem um resumo aqui também, sempre na direita, o que me indica que a pessoa que organizou esse relatório ela tinha isso em mente, né? E sempre relacionado à rede social, né? Então, novamente, aqui a gente tem a parte dos números, dando um panorama geral aí pra gente, o que é bem relevante. Beleza? Vamos para o nosso último exemplo. Novamente, aqui a parte de eleições, e aqui eu não tenho big numbers nenhum, né? Então, aqui eu não consigo ter uma informação rápida. Nesse tipo de relatório, eu tenho que passar o olho em todo ele para saber o que está acontecendo. Eu tenho que realmente mergulhar direto na análise para entender o que está sendo falado aqui, né? Então, isso não é muito legal. Se eu quisesse saber algo muito rápido, por esse relatório que eu não consigo fazer. Então, realmente, esse relatório aqui ele é uma parte negativa de como ele está estruturado, né? Como que eu, Gustavo, conseguiria melhorar esse relatório? Por exemplo, eu poderia colocar um big number com o número total de votos, né? Eu poderia colocar, por exemplo, aqui em cima, que o total da população foi de 31 milhões de pessoas, certo? E depois eu também poderia colocar esse mesmo gráfico aqui de votos totais separado em dois. Então eu poderia colocar que eu tive 20 milhões. Posso colocar aqui numa cor vermelha, né? Mantendo aqui o que ele quis simbolizar, que é a esquerda, tá bom? E eu colocaria um outro número em azul, que são 10 milhões,6, por exemplo. Colocaria aqui, né, em azul, tá? Numa coloração azul, porque indica que é a extrema direita. Então aqui eu teria esse mesmo gráfico que ele resolveu colocar em barra, só que num modelo de big numbers, né? Então eu deixaria lá em cima. Se a pessoa bater o olho ali, ela já vai entender do que se trata, né? Sempre também, obviamente, colocando aqui embaixo, eu colocaria tipo left aqui embaixo e extreme right, tá? Como um título aí do número que eu estou colocando, tá? Então eu organizaria aqui de uma forma um pouco diferente, sem tirar o resto do conteúdo, obviamente, porque tem informações bem relevantes aqui nesse relatório, mas essa primeira parte aí de ter uma interpretação mais rápida, esse relatório aqui está pecando bastante. Tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês a importância dos títulos nos relatórios e também a facilidade que traz quando a gente coloca aí big numbers nos nossos relatórios, né? Quando a gente coloca aí esse número mais geral ali logo na cara, logo no início do nosso relatório, tá? Se você tem dúvidas, sugestões, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like para mim, deixar o comentário também aqui embaixo, porque ajuda muito. Novamente, espero que você tenha gostado do vídeo, que isso tenha te ajudado a organizar os seus relatórios e eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui.